Um dos símbolos mais enigmáticos do livro do Apocalipse, certamente, é a figura da besta que emerge do mar no capítulo 13. Numerosas interpretações divergentes acerca da identidade da besta foram propostas ao longo da história, mas, na maior parte dos casos, as teorias comumente vinculam esse símbolo ao Império Romano. Quanto a isso, muitos protestantes frequentemente identificam a besta do Apocalipse como um futuro Império Romano restaurado, que de uma forma ou de outra eles desejam ligar à Igreja Católica e ao Papado. Alguns chegam mesmo ao ponto de propor cálculos malucos a fim de, com isso, encontrarem nomes ou supostos títulos atribuídos aos papas o número da besta. Enfim, se a gente juntar a livre interpretação das escrituras com um livro tão recheado de simbologias como é o Apocalipse, o resultado não poderia ser outro a não ser análises que beiram mesmo a insanidade. E é por isso que eu abordo essa questão com bastante apreensão, porque, sem dúvidas, não existe um outro livro na Bíblia mais difícil de interpretar do que o Apocalipse. E o ponto é que a Igreja Católica não tem uma interpretação oficial e definitiva sobre a identidade da besta. Então existe uma certa margem para a especulação nesse sentido. Porém, a noção que eu vou tentar descrever aqui é a posição de muitos estudiosos e teólogos católicos, e é nisso que eu me arvoro para a gente poder vislumbrar aqui alguma conjectura. Mas primeiro é necessário a gente entender que, ao escrever o livro do Apocalipse, o apóstolo João estava se dirigindo a igrejas que realmente existiram. Apocalipse 1:11 fornece especificamente os nomes das 7 igrejas a quem ele se dirige: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós sabemos que esses nomes são de cidades históricas contendo igrejas literais existentes no primeiro século. Nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, essas 7 igrejas são abordadas com exortações e advertências individuais. Curiosamente, diversas alusões históricas, geográficas e políticas contidas nas cartas mostram que João tinha em vista as igrejas específicas às quais ele se dirigia. Outro ponto importante de se ressaltar é que João escreveu o Apocalipse com o claro intuito de ser compreendido. João pretendia que seu livro fosse entendido como uma revelação da verdade divina para seu público original. E é justamente dessa forma que ele inicia o livro do Apocalipse. Então, ele escreveu para revelar e não para ocultar ou dificultar o entendimento da verdade. E, obviamente, essa condição também se aplica ao entendimento acerca da besta, a qual ele diz literalmente que quem tivesse sabedoria saberia identificar. Em resumo, o que o apóstolo João descreve acerca da besta no capítulo 13 de Apocalipse é o seguinte: ela emerge do mar, tem 7 cabeças, uma das quais foi ferida de morte, mas depois foi curada, recebe poder do próprio Satanás para fazer guerra aos santos e vencê-los. Essa besta obrigou que todos os que habitam sobre a terra a adorem e causou que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Além disso, a besta marcou a todos com a sua própria marca, sem a qual ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome. E João ainda nos apresenta o número da besta, que é número de homem, 666. Então eu vou começar por um aspecto muito importante da besta, que são as suas 7 cabeças. Nesse caso, é o próprio apóstolo João quem interpreta o seu significado. Em Apocalipse 17, é registrada uma visão da besta de 7 cabeças. A respeito dessa visão, nós lemos nos versículos 9 e 10. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E as 7 reis, 5 caíram e um existe, e o outro ainda não veio, e quando ele vier, convém que dure um pouco de tempo. A maioria dos estudiosos do Novo Testamento reconhece que os 7 montes representam as famosas 7 colinas da cidade de Roma. As 7 colinas de Roma são mencionadas repetidas vezes por antigos escritores pagãos e cristãos. Assim, há boas evidências de que a besta do mar é o Império Romano pagão do primeiro século. Então, pensa o seguinte comigo.
Os destinatários originais do Apocalipse viviam sob o domínio de Roma, que se distinguia universalmente pelas suas 7 colinas. Então, como poderiam os destinatários, que viviam nas 7 igrejas históricas da Ásia Menor e sob o domínio imperial romano, compreender a visão de João como algo diferente dessa característica geográfica? Mas a visão faz com que João se pergunte em uma confusão silenciosa. Há uma dificuldade aqui envolvida, e essa dificuldade é que as 7 cabeças têm uma referência dupla. E João também nos revela que as 7 cabeças também têm um referente político, quando ele diz que há 7 reis, 5 caíram e um existe, e o outro ainda não veio, e quando ele vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Flávio Josefo, um judeu contemporâneo de João, aponta que Júlio César foi o primeiro imperador de Roma, e que foi seguido sucessivamente por Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e, em 6º lugar, Nero. O texto de Apocalipse diz que dos 7 reis, 5 caíram. Isso quer dizer que esses imperadores já estavam mortos na altura em que João escreveu. Mas o versículo continua dizendo que isto é, o 6º ainda está reinando exatamente enquanto João escreve. Esse seria o imperador Nero, que assumiu o poder imperial em 54 d.C., após a morte de Cláudio, o 5º imperador de Roma. Nero permaneceu imperador até o seu suicídio em 68 d.C., um período de 14 anos. E João continua dizendo o seguinte: o outro, ou seja, o 7º rei, ainda não veio, e quando ele vier, ele deve continuar por um curto espaço de tempo. Então nós temos que quando as guerras civis romanas eclodiram em rebelião contra Nero, Nero cometeu suicídio em 8 de junho de 68 d.C. João nos informa que o 7º rei ainda não havia chegado. Então esse seria Galba, que assumiu o poder após a morte de Nero em junho de 68. Porém, João diz que ele continuaria apenas por um curto espaço de tempo. E como fato histórico, o reinado de Galba durou apenas 6 meses, até 15 de janeiro de 69 d.C. Ele foi um dos imperadores da famosa era chamada pelos historiadores de o Ano dos 4 Imperadores. Existe ainda uma outra interpretação que exclui Júlio César como o primeiro imperador romano, uma vez que boa parte dos historiadores não consideram ele propriamente como um imperador. Então a gente contaria a partir de Augusto. Nero seria, nesse caso, o 5º imperador romano. Inclusive, ele é o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Então, se a gente seguir essa linha de interpretação, João estaria pulando o ano dos 4 imperadores, que seria um período ali de transição, e recomeçaria a contagem a partir de Vespasiano, que seria o 6º imperador, aquele que João estaria se referindo como Então, dessa forma, o 7º, que ainda não veio, mas duraria pouco espaço de tempo, seria o imperador Tito, que governou por apenas 2 anos, entre 79 e 81 d.C. Eu espero que não tenha ficado muito confuso essa parte, mas, de qualquer forma, isso não altera de forma substancial o argumento. Então, seguindo, a besta possui uma outra referência dupla. Ora, ela é retratada de forma plural, ela tem 7 cabeças, que são 7 reis considerados coletivamente. Sendo assim, ela é retratada de forma genérica, como um reino, mas nos mesmos contextos, fala-se da besta como se fosse um único indivíduo, como se uma das suas particularidades representasse por si mesma o todo genérico que é o Império Romano. Nós somos informados de que o número da besta é 666, e que este é o número do nome de um homem. Portanto, a besta também representa uma pessoa real, uma figura histórica específica. A utilidade desse número reside no fato de que nos tempos antigos, os alfabetos serviam a um propósito duplo. As letras funcionavam, é claro, como símbolos fonéticos, e como tal eles funcionavam da mesma maneira que o nosso alfabeto moderno, mas nos tempos antigos as letras também serviam como numerais, visto que o sistema de numeração árabe só foi desenvolvido muito posteriormente na história. Então, ao somar os valores que cada letra representava, as palavras poderiam ser representadas como a soma de seus números. Essa alfabetização de números e numeração de letras era conhecida como gematria pelos judeus, e seu objetivo era justamente ocultar um nome, substituindo-o por uma cifra de igual valor numérico às letras que o compõem.
Então, se você pegar a forma grega do nome do imperador Nero, o imperador romano, na época do Apocalipse, e transliterá-la para o hebraico, fica dessa forma aqui: NRWNQSR. Então, aplicando o sistema de conversão em números da gematria, nós obtemos exatamente o número 666. Nero, dessa forma, personifica os imperadores que perseguiram cruelmente a igreja. Nós temos também que, em todo o contexto bíblico, o número 6 representa a imperfeição, ficando aquém do número perfeito, que é o 7. E aqui ainda é representado na forma tripla, 666, o que na maneira de se expressar da cultura judaica antiga, assumia um aspecto superlativo, ou seja, João queria expressar de forma extrapolada quão longe da perfeição estava a besta do Apocalipse. Ademais, um ponto muito importante a se considerar é que se a grafia latina do nome de Nero César for transliterada para o hebraico, o N final, que está presente na grafia grega Neron, é omitido e, consequentemente, o seu valor correspondente de 50 é subtraído. O nome será computado, portanto, como 616, que, coincidentemente ou não, é o número indicado na cópia sobrevivente mais antiga do Novo Testamento. Independentemente do número, Nero é o único nome que pode explicar tanto 666 como 616, o que é o argumento mais convincente, na minha opinião, de que ele já era entendido nos primórdios do cristianismo como a besta a quem o apóstolo João se referia. Além disso, ainda existem profecias similares em escritos apócrifos do primeiro século sobre o papel maléfico de Nero. Então eu vou deixar aí as citações na descrição do vídeo para você conferir depois. A questão é que agora é quase universalmente aceito que Nero era alguém que possuía uma natureza bestial. Nero era temido e odiado até mesmo pelos seus próprios compatriotas. A sua crueldade bestial é evidenciada nos escritos do historiador romano Suetônio, que fala da crueldade de Nero, evidenciando-se ainda em uma idade muito precoce. Ele documenta a maldade de Nero e afirma: nem discriminação ou moderação foram empregadas em condenar à morte quem ele quisesse, sob qualquer pretexto. Suetônio observa que Nero obrigou 400 senadores e 600 cavaleiros romanos, alguns dos quais eram abastados e de reputação imaculada, a lutar na arena. Ele matou implacavelmente seus próprios pais, irmão, esposa, tia e muitos outros próximos a ele e de alta posição em Roma. Os cristãos, então, em particular, tinham muitos motivos para temê-lo. Para Eusébio, ele foi o primeiro a perseguir essa doutrina. Para Tertuliano, o primeiro imperador que tingiu sua espada com sangue cristão, quando a nossa religião estava apenas surgindo em Roma. E para Sulpício Severo, ele foi aquele que primeiro iniciou uma perseguição aos cristãos. No relato do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, foi também para Nero que Paulo apelou do tribunal de Cesareia, e foi no reinado de Nero que Pedro e Paulo foram executados em Roma. Isso até nos faz lembrar da menção de São João no resumo que eu fiz sobre os aspectos mais notáveis da besta, em que é dito que a besta faz guerra contra os santos e os vence. Já quanto à marca da besta, o símbolo com o qual seus servos são marcados, pode ser muito bem entendido como uma alusão à imagem dos imperadores nas moedas do Império Romano. Esse parece ser o significado mais adequado para a passagem, ou seja, a noção de que todas as transações comerciais, todas as compras e vendas eram impossíveis para aqueles que não tinham a marca da besta, ou seja, as moedas do Império Romano. Em Apocalipse 13:3 nós lemos: "E vi uma de suas cabeças ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou com a besta." Eu já demonstrei como a besta é genericamente retratada como um reino, e em particular é designada como um dos reis desse reino. Nós devemos notar então que é uma das cabeças que recebeu um golpe mortal, e portanto, como nós entendemos que o enfoque da profecia de João é posta sobre a figura de Nero na nossa interpretação como o representante do império, é provável que seja a ele que o apóstolo está se referindo nessa passagem. Mas o que explicaria a ferida mortal que foi curada?
Os historiadores romanos relatam que depois de Nero ter cometido suicídio em 68 d.C., existia uma crença generalizada, possivelmente gerada através da previsão de um grupo de astrólogos, de que Nero não estava morto, mas que ele regressaria ao poder em breve. O ponto é que a morte de Nero foi testemunhada por poucas pessoas, e distante de Roma, no Oriente, gentios, judeus e cristãos tinham a ilusão de que ele estava se escondendo e, como se pensava comumente, eles esperavam que ele voltasse à frente de um poderoso exército para se vingar dos seus inimigos. E muito por essa crença, após a morte de Nero, surgiram vários impostores que se passaram por Nero, o que gerou a famosa lenda conhecida como Nero Redivivus. E no que isso implica aqui para nossa abordagem? Implica que João menciona um oitavo rei em Apocalipse 17:11, que ele também identifica como a própria besta. E a besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Esse oitavo rei, na visão de muitos teólogos, só pode se tratar de Domiciano, que foi imperador romano de 81 a 96, sucedendo ao imperador Tito. E um fato relevante é que Domiciano incorporou toda a crueldade de Nero. Se com Nero a perseguição aos cristãos foi iniciada, sob Domiciano a perseguição tomou proporções muito mais aterradoras. E ao contrário da perseguição promovida por Nero, a perseguição de Domiciano não se limitou somente à Itália, ela se espalhou pelas províncias do Império. Nessa perseguição, muitos cristãos foram condenados à morte, muitos foram banidos. Então, dessa forma, é provável que João tenha sido levado a considerar Domiciano como um segundo Nero, ou seja, Nero Redivivus. Consequentemente, aí se explica por que João o conta como o oitavo e, ao mesmo tempo, o identifica em um dos 7 anteriores, ou seja, no quinto, que é Nero. A identificação dos dois imperadores surgiu ainda mais prontamente porque até mesmo autores pagãos chamavam Domiciano de segundo Nero. Enfim, esse é um tema muito complexo e a identidade da besta do Apocalipse continua a ser um tema de fortes debates. O Apocalipse é um livro muito difícil, o seu status canônico foi até mesmo fortemente contestado durante muitos séculos e quase não foi incluído no cânon final da Bíblia, ao ponto de que até mesmo algumas igrejas do Oriente ainda o rejeitam até os dias de hoje, mas eu acho que a identificação da besta do Apocalipse como uma representação simbólica do Império Romano em geral, e mais especificamente sob Nero e o seu reinado, oferece uma interpretação histórica mais consistente. E, enfim, eu quero ler o que você tem a dizer sobre isso. Então deixa aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve aí também no canal e ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. E é claro, você só assina se você quiser e se isso não for te fazer falta. Mas se você curte o conteúdo, o seu apoio é essencial. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre aí na tela no final de cada vídeo. Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.